Ismael Vilavelha, Espírito Santo, boa noite, obrigado para vocês que compraram selo. Nana Kroll, Rafaela, obrigado. Marcos Tardim, grande ator, sou teu fã, já falei ontem de noite, seja bem-vindo. Silvio, obrigado. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar porque começamos mais tarde. Eu vou fechar aqui nosso bate-papo aqui, o nosso chat. Então o que nós estamos vendo aqui? Ontem à noite nós falamos que toda a mudança, eu quero retomar isso um pouco para aprofundar isso, que sempre que você se foca em alguma mudança, você ou se foca nos resultados, você quer mudar os seus resultados, ou você se foca nos métodos, que são a ação, os hábitos, ou você se foca na sua identidade, que é querer mudar as suas crenças, querer mudar o seu modo de pensar. E aí eu fiz toda essa avaliação, toda essa análise, e nós vimos que existe uma outra alternativa, que é você elevar o seu nível de consciência, que seria transcender a sua identidade. Hoje eu quero refletir um pouco, uma coisa que a gente não refletiu sobre ainda, que é o que é a sua identidade? O que você verdadeiramente pensa sobre você? Você acha que você sabe o que você verdadeiramente pensa sobre você? Quando você pensa sobre sua identidade, o que você pensa sobre você? A identidade, vamos supor. Com o que você se identifica verdadeiramente? Qual é, vamos supor, o seu eu conceitual, quando você pensa a respeito de você? O que você pensa? Qual é a noção de eu que você tem quando você fala da sua identidade? Não do seu eu verdadeiro, mas a sua concepção de eu. Você pode descobrir isso muito fácil, e eu vou te ajudar nisso. Só que você também vai se chocar. Como é que você descobre o que você pensa sobre você? Você faz isso observando basicamente duas coisas, tá? Já vai anotando isso. Como eu sei o que eu penso sobre mim? Você observa duas coisas. E se você observar essas duas coisas, isso nós vamos olhar lá mais para o final da nossa aula, você também vai entender por que você tem os resultados que você obtém. E quando eu falo resultados, eu não falo só de resultados financeiros, eu não falo só do reconhecimento, eu falo dos resultados como um todo. É a percepção de eu que esses resultados te dão. Então isso é muito interessante, eu quero que você anote isso. Como você sabe o que você verdadeiramente pensa sobre você? Então, vamos fazer duas atividades. A primeira coisa que eu quero que você anote é o seguinte. Para você saber o que você verdadeiramente pensa sobre você, você precisa olhar para aquilo que é importante para você. Para aquilo que você sente necessidade de ter, aquilo que você verdadeiramente valoriza. Então isso é a primeira maneira de saber o que você pensa sobre você. É descobrir o que é importante para você, aquilo que você verdadeiramente valoriza. E você vai se surpreender, nós vamos fazer essa atividade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você olhar para o modo como você acha que os outros te tratam. Como é que você acha que os outros te tratam? As pessoas mais próximas, elas te valorizam? Elas não te tratam como deveriam tratar? Então, essas coisas, elas são catastróficas na nossa vida. Vamos analisar cada uma dessas coisas e vamos
primeiro dar uma olhada na primeira questão. Qual é a primeira questão? A primeira questão é a seguinte: o que verdadeiramente é importante para você? Você tem clareza disso? Quais as coisas são fundamentais, são verdadeiramente importantes na sua vida? Como é que você descobre o que é importante para você? É muito simples. Eu vou acompanhar esse raciocínio aqui para ele se tornar um pouco mais visual. Então, como é que você sabe o que você pensa sobre você? Primeiro, aquilo que realmente importa para você. Então, essa é uma maneira de você entender o que você pensa sobre você. A segunda coisa é você olhar para o modo como você se vê tratado pelos outros. Então, vamos primeiro olhar para aquilo que que verdadeiramente importa para você. Como é que você descobre isso? Você descobre o que verdadeiramente te interessa olhando para aquilo que te irrita e te perturba. O que te irrita e te perturba? Você pode usar isso como um critério para descobrir o que você pensa sobre você. Então, a pergunta-chave que você deve se fazer para saber o que você pensa sobre você é o seguinte: o que me irrita e me perturba? O que verdadeiramente importa para você não é aquilo que você diz que importa para você. Não é aquilo que você diz ou que você acha que você acredita, mas são o conjunto das suas ações e das suas ações. São isso que revela o que realmente importa e o que realmente é sério para você. O que te irrita e o que te perturba? Você se irrita por qualquer coisa? Você se perturba por qualquer coisa? Que isso que é chocante. E eu quero que você entenda isso, não para você se sentir diminuído, mas você nunca pode resolver um problema que você não admite que você tem. Então preste bem atenção. Se coisas pequenas têm a capacidade de te tirar do sério, se qualquer coisa te irrita e te perturba, o que você pensa de você, no fundo, é exatamente isso. Você pensa que você é pequeno. A sua noção de eu é a noção de eu que você é a noção de que você é pequeno. É isso que você pensa. Essa é a crença inconsciente que você tem. Quanto menor a sua noção de eu, quanto menor você se acha na sua noção de eu, mais coisas vão te perturbar e vão te irritar. Quanto maior você é na sua percepção de eu, e não estou falando de um falso eu, quanto menos coisas te perturbam e te irritam, mais livre você é. Porque você está menos apegado na sua noção de eu. Por exemplo, tem muitas pessoas que se irritam com o tempo. A chuva, o frio, a garoa. Se a chuva, por exemplo, te irrita e te perturba, o que na verdade você pensa? Você acorda de manhã, você abre a janela e está chovendo e você fica assim, essa chuva que nunca para. E você fica meio deprimido por causa da chuva. O que você pensa? Literalmente você pensa, pobre de mim. Eu tenho que sair na chuva de novo.
Pobre de mim. Tinha que ter sol, mas tem chuva. Qualquer opinião contrária à sua te irrita e te perturba. Alguém fala uma coisa, tu te irrita e te perturba. O que você pensa, no fundo? Pobre de mim. Ninguém me entende. Pobre de mim. Eles não aceitam o que eu falo. Pobre de mim. Ninguém respeita a minha opinião. Tudo o que tem capacidade de te irritar e de te perturbar diz muito sobre seu respeito. Você tem que começar a observar isso. O que me irrita? O que me perturba? Por que eu me irrito tão fácil? Por que eu me perturbo tão fácil? Por que eu saio dos trilhos tão fácil? Por que a opinião de qualquer pessoa me machuca? Por que eu me irrito com qualquer coisinha? Supor que o seu marido está com mau humor. Se levantou toda feliz, toda alegre, e aí no café da manhã o seu marido não te trata bem. Ele está meio, sei lá, está mal-humorado. Isso te irrita e te perturba? A maioria das pessoas passa o dia irritado e perturbado, com perturbado, tipo assim, pobre de mim. Eu devo ter feito alguma coisa errado. Por que ele me trata assim? O tênis do seu filho está fora do lugar que você acha onde ele deveria estar? Isso te irrita e te perturba? O que você verdadeiramente pensa? Por que isso te irrita e perturba? Eu não estou dizendo que você não pode dizer para ele, ó, o teu tênis, aqui não é o lugar do seu tênis. Mas tem pessoas que ficam tremendamente irritados e perturbados. Essa é a diferença. Não é você corrigir as atitudes. Não é você questionar o seu marido. Por que você está assim? Não é isso. Eu estou falando do que te irrita e te perturba. Se o filho deixa o tênis ali e isso te irrita, te tira do sério, o que você pensa verdadeiramente? Você pensa, pobre de mim. Acabei de limpar a casa e ele não me respeita. Isso é um pouco estranho da gente olhar para isso dessa maneira, mas isso é mais pura realidade. Se o passado, você vive perturbado com o passado, porque tem pessoas que vivem tremendamente perturbadas com o passado. Então o que você pensa se o passado te irrita e te perturba? Pobre de mim. Quer dizer, sempre pobre de mim, eu fiz tudo errado no passado. E agora eu não posso ser feliz, porque pobre de mim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Qual a atenção que eu quero chamar? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando para você entender o que é a sua identidade. Como é que você sabe o que verdadeiramente você pensa? Então, você pode até ter grandes teorias sobre si. Você pode ter essa noção, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você olhar o que verdadeiramente te irrita e te perturba, você vai ter uma noção muito mais clara do que essa fachada que muitas vezes a gente pinta. Você pode até dizer, eu sou uma centelha divina. Você pode até dizer, eu sei que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Ou você pode até dizer, eu só quero paz. Meu propósito, meu objetivo é paz. A partir de hoje eu quero paz. Aí você pega o celular, você olha o WhatsApp, más notícias, vai chover. Amanhã de manhã vai chover. Vai estar frio. Você acordou, o marido está chateado. Alguém fez um comentário maldoso na sua postagem no Instagram e você explode. Você fica transtornado, você fica inquieto, você fica perturbado. Você sente raiva, você sente uma inquietação, você sente um desânimo, você sente uma irritação, uma ansiedade, medo, bate o desânimo. E você acusa, você critica, você ataca, você defende, você se justifica.
E tudo é uma explosão que acontece como uma reação ao que verdadeiramente te importa. O que importa mais para você? É a paz interior? Quem você é verdadeiramente? Você é esse ser feito à imagem e semelhança de Deus? Você é filho de Deus? É isso que te importa? Ou será que existe algo que importa mais do que isso? Alguma coisa, obviamente, é mais importante agora. Obviamente, alguma coisa é mais importante. A chuva é mais importante do que a sua paz. O comentário maldoso é mais importante do que o fato de você ser filho de Deus. O comportamento do marido é mais importante do que a sua paz. Ou a possibilidade de você ir mal no negócio é mais importante do que o fato de você ser filho de Deus. Por quê? Porque isso te tira do sério. O fato de você ser filho de Deus, filha de Deus, não importa mais diante da possibilidade de você perder dinheiro. O que te tira do sério é o fato de você perder dinheiro e você não fica, ok, eu perdi dinheiro, mas eu sou filho de Deus. O que importa mais? Aquilo que te perturba e te tira do sério. Importa mais para quem? Para o Filho de Deus que você é, para o Filho de Deus feito à imagem e semelhança, para o ser superior que agora só quer paz? Não. Não. Isso importa mais, preste atenção, isso importa mais, é mais importante para o seu pequeno eu, que busca segurança, que busca alegria, que busca o sentido da vida na ordem externa que esse pequeno eu cria na sua cabeça e que ele acredita que precisa dessa ordem externa para ser feliz. E aí ele se irrita e se perturba porque ele não consegue o que deseja. É o pobre eu que acha que precisa do sol para ser feliz. É o pobre eu que acha que precisa do respeito do filho para ser feliz. É o pobre eu que acha que precisa do bom humor do marido para estar em paz. Então, aquilo que você verdadeiramente pensa sobre você é o que, na verdade? É aquilo que te irrita e te perturba. E se pequenas coisas te irritam e te perturbam, é porque você se sente pequeno. Você tem um pequeno eu dentro de si que não consegue aquilo que ele quer. Um pequeno eu que não consegue aquilo que ele acha que precisa para ser feliz. Só isso. É isso que nós precisamos perceber. Quando a gente fala de identidade, por que nós temos um mundo rancoroso? Por que nós temos um mundo de pessoas inseguras? Por que nós temos um mundo de pessoas amedrontadas? Porque nós temos um mundo de pessoas identificadas com pequenos eus. Por que você sente inveja, por exemplo? Você olha o que a outra pessoa tem e você diz: pobre de mim, eu não tenho o que ela tem, eu gostaria do que essa pessoa tem, eu gostaria de ter isso, mas eu não tenho. Pobre de mim, eu não consigo isso, e aí você fica com inveja. E a inveja não vai te levar a atitudes positivas. A inveja é só o começo de uma cadeia de outras atitudes que você vai fazer e que não são muito boas. Se você tem ciúme, por exemplo, vontade de controlar as pessoas, o que você tem? Você tem um pequeno eu que diz o seguinte: se eu deixar essas pessoas fazerem o que elas querem, eu não vou ter o que eu quero. Pobre de mim. Então, o que você verdadeiramente pensa de você não é isso que você alardeia por aí.
Usa como critério aquilo que te machuca, aquilo que te ofende, aquilo que te perturba. E provavelmente, talvez, preste bem atenção, talvez, você está nessa live para quê? Para eliminar esse pequeno eu? Não, muitas vezes você está aqui justamente para descobrir como satisfazer esse pequeno eu. Nós não queremos nos livrar desse pequeno eu. Nós queremos satisfazer esse pequeno eu. E eu não estou dizendo que você é esse pequeno eu. Eu estou dizendo que você alimenta um pequeno eu, que isso é o que você pensa sobre você, que isso é o seu falso eu, não é quem você verdadeiramente é. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas dizem que você precisa mudar a sua identidade. Mas você sabe qual é a sua identidade? A identidade é aquilo que você verdadeiramente pensa sobre você. Mas o que você verdadeiramente pensa sobre você? Eu estou te dizendo que você não é esse pequeno eu desde a aula 1. Eu estou te dizendo que você precisa transcender esse pequeno eu. Mas muitas vezes esse pequeno eu não consegue ouvir isso. Ele só quer saber como ele pode se tornar grande. É isso que nós queremos. A maioria de nós quer saber como transformar esse pequeno eu dentro de nós que nos machuca num eu maior. E eu estou te dizendo o contrário. Eu estou te dizendo, liberte-se desse pequeno eu, porque não tem nada a ver com quem você é. E o seu pequeno eu muitas vezes diz, eu não entrei na live, eu não entrei na live para saber isso que ele está ensinando. Eu entrei na live para descobrir como me sentir grande, seguro e forte. É isso que o pequeno eu quer. O pequeno eu, aquele sentimento que você tem, a sua noção de eu, que é o seu falso eu, ele diz o seguinte, eu quero um falso eu que seja seguro, que seja forte, que seja grande. Mas agora, você pelo menos sabe o que de fato você pensa que você é. Quando você se irrita e se perturba. Você pensa o seguinte, quando você se irrita e se perturba com as pequenas coisas. Eu sou um pequeno eu, que busca se afirmar nas coisas à minha volta, nas coisas efêmeras e instáveis nesse mundo, deste mundo externo, mas eu não consigo e por isso eu me irrito e eu me ofendo. O que você verdadeiramente precisa entender? Você precisa entender o seguinte, preste bem atenção. Se a paz, serenidade, sabedoria é de fato aquilo que você quer, então você precisa aprender a escolher a paz. E não o ressentimento, não a inveja, não a mágoa. Se a paz fosse mais importante para você do que qualquer outra coisa, e se você se reconhecesse de verdade como um filho de Deus, em vez de um pequeno eu, você permaneceria sem ter essas reações descontroladas. Você permaneceria num estado de atenção, num estado de alerta, quando confrontado com as pessoas e com as circunstâncias desafiadoras, sem perder a sua compostura. Você faria duas coisas. Primeiro, nós vamos falar sobre isso amanhã e na quarta-feira, você aceitaria de imediato a situação. Se alguém lhe agride, você aceita essa agressão. Você aceita, você permite que a outra pessoa seja exatamente do jeito que ela quer, você não tem nada a ver com ela, no sentido dos chiliques dela. E depois dessa aceitação, desse estado de presença, dessa atenção consciente, surgiria uma ação. Você faria alguma coisa, mas seria uma ação positiva, que nasce de dentro de você, que nasce do estado interior, e não uma reação desse pequeno eu. Quem você é, a consciência por detrás do pensamento, e não quem você pensa que é, um pequeno eu, iria reagir. E isso seria extremamente poderoso e eficaz.
É disso que eu estou falando. Você entendeu essa diferença? Quem se perturba e quem se irrita diante das coisas não é aquilo que você verdadeiramente é. É a sua percepção de eu. Você não entende, eu não consigo insistir insistir o suficiente para fazer você entender como a sua noção desvirtuada, disfuncional sobre si mesmo, como isso é a causa de todos os seus problemas. Se você agisse da sua essência, a essência, quando eu digo, não é nada sobrenatural, a sua essência é o seu estado de consciência, para além do seu condicionamento mental, você não faria ninguém, e nem mesmo uma outra situação, o teu inimigo. Porque não faz sentido. Agora, preste bem atenção, e isso é importante para nós que queremos evoluir. Se você está aqui já há 13 noites ouvindo essas coisas complexas e muitas vezes duras, você está aqui você já está pronto para evoluir. Você já tem um nível de consciência muito diferente da maioria das pessoas. E o que eu quero te dizer? Que se você quer evoluir, você tem que prestar atenção nas coisas à sua volta, porque o mundo sempre vai lhe mostrar quem de fato você pensa ser. Mostrando o quê? Mostrando aquilo que realmente é importante para você. Porque aquilo que não é importante para você não mexe com você. Então a maneira como você reage às pessoas e situações, sobretudo quando aparece um desafio, uma adversidade, é o melhor indício de até que ponto você se conhece a fundo. Por que eu reagi desse jeito? Por que isso me tirou do sério? O que esse pequeno eu está querendo e não está conseguindo? E preste bem atenção. Por que isso tudo é importante? Isso tudo é importante pelo seguinte: você não quer sofrer, ou pelo menos acha que não quer sofrer. Mas o que você precisa entender é que quanto mais limitado, quanto mais identificado você estiver com o seu modo de pensar, quanto mais você for a identificação com a mente, quanto mais você estiver identificado com o seu modo de pensar, quanto mais rígida é a visão que você tem de si, eu sou assim, eu sou fulano, eu sou isso, mais você vai se concentrar nessas limitações. Quanto mais identificado você for, mais inconsciente você é. E quanto mais inconsciente você for, quanto mais identificado com as tuas limitações, mais você vai perceber as limitações dos outros e mais você vai reagir a essas limitações. Quanto mais limitado você for, mais você vai perceber a limitação dos outros. E quanto mais limitado for o outro, mais você reage a ele, mais problemas você vai ter, mais você vai... eu sempre digo, tem pessoas que são como vidro. O que tu joga nelas não penetra. Então, o que acontece? Quanto mais identificado com o teu falso eu, mais você vai perceber os erros das outras pessoas. Mais você vai perceber as falhas das outras pessoas. E mais erros e mais falhas você vai cometer. Por quê? Quanto mais você estiver identificado com o teu falso eu, mais você vai ver o falso eu dos outros.
E assim você vai fortalecer o seu falso eu. E como tu faz isso confrontando o teu falso eu com o outro falso eu, com o falso eu do outro. E quando dois falsos eu se encontram, eles não conseguem conversar. Eles só discutem. Por quê? Porque cada um está sempre defendendo a sua própria posição. E quanto mais você estiver liberto do falso eu, ao invés de olhar para o falso eu do outro, você olha através do falso eu do outro. E aí você não vê, e não é que você não vê os erros, que você não vê os defeitos dos outros, mas você não dá tanta importância para eles. Quando você é um cara que só vê defeito nos outros, sua vida vai ser muito ruim, muito difícil. Porque todo mundo tem defeito. E quem está fazendo isso? Quem está vendo os defeitos do outro é o falso eu em nós. As pessoas muito inconscientes, elas sentem o próprio falso eu por meio dos seus reflexos nos outros. Por isso que quanto mais identificado com o teu falso eu, mais tu critica, mais tu condena, mais tu julga, mais tu gosta, mais tu não gosta. E a gente muitas vezes se ilude achando que isso é uma grande coisa. Que você é o apontador de erros, você é o apontador de defeitos, você você é o juiz. Seja uma luz e não um juiz. E quando você... E o mais impactante disso tudo, quando a gente desenvolve consciência, e isso que eu estou pedindo aqui, vamos transcender a inconsciência, vamos desenvolver um nível de consciência maior. Quando você compreende, chega um momento nessa evolução que você compreende que aquilo a que você reage nos outros também está em você. Isso foi uma revelação incrível para mim quando eu vi que todos os defeitos que eu via nos outros também estavam em mim. E muitas vezes eles estavam só em mim. Eu não avaliava o outro, eu via o meu reflexo no outro. Era uma projeção minha no outro. E só quando a gente percebe isso, nós começamos a nos tornar conscientes do nosso próprio falso eu. E é nesse estágio, preste bem atenção, é nesse estágio que a gente também compreende que nós estamos fazendo as pessoas à nossa volta exatamente o que nós pensávamos que elas estavam fazendo para nós. Aquilo que você acha que os outros estão fazendo para você, você também está fazendo para eles. E quando você percebe isso, qual é a grande transformação? Você para de se ver como uma vítima. Porque eu quero que você pense, que você reflita. Por que você sofre tanto? O sofrimento que eu falo é a ansiedade, o medo, a insegurança, a frustração, a insatisfação. O nosso sofrimento, ele vem na nossa cabeça das outras pessoas, das circunstâncias, do passado. E isso tudo é o nosso falso eu. Mas você não é o seu falso eu. E quando você... E isso é importante porque quando você se torna consciente do seu falso eu, quando você diz, nossa, isso é o falso eu em mim, você ainda não sabe quem você é. Porque quando você analisa... Eu estou dizendo como é que você sabe o que você pensa sobre você.
Você olha o que te perturba e que te irrita. E isso que te perturba e te irrita é o seu falso eu. E aí quando você descobre o que é o seu falso eu, você não vai saber o que você é. Mas quando você sabe o que você não é, você não é essas coisas que te irritam, que te perturbam, ao saber quem você não é, você já está a um meio caminho de saber quem você verdadeiramente é. E na verdade, aí a pessoa diz, mas quem sou eu? Preste bem atenção, quem é você? Ninguém pode nos dizer quem nós somos. Se eu dissesse para você quem você é, isso seria apenas um outro conceito, um outro falso eu, e isso não te faria mudar. Quem você é não requer crença, não requer definição. Na verdade, toda crença, toda definição é um obstáculo àquilo que você é. O que você é não requer nenhuma compreensão. Por quê? Porque você já é o que você é. E qual é o problema de você não viver aquilo que você é? A ideia que você tem sobre você. E enquanto você tem uma ideia sobre você, o que você verdadeiramente é não consegue brilhar nesse mundo. Por quê? Porque tem a sombra, a neblina, a cortina de uma ideia entre você e aquilo que você é. E isso choca as pessoas. Mas isso também é verdade em relação a Deus. O que nos separa de Deus é a ideia que nós temos sobre Deus. O conceito e toda a ideia sobre Deus, todo conceito, diminui Deus ao tamanho dessa ideia e desse conceito. Se você remover esse conceito, essa ideia, aí o que acontece? Você dá de cara com aquilo que está atrás da ideia, atrás do conceito. E aquilo é o que é para além do conceito. Então quando você elimina tudo que é falso de você, só permanece aquilo que você é. O ser, que é a dimensão não manifestada, que é o seu verdadeiro eu. E quando você cria um conceito sobre você, você agora é o quê? Você é esse conceito. E esse conceito, obviamente, é limitado. E agora você parece, então, com uma pessoa aparentemente pobre, pequena, diminuta, que se tornou um conceito. Por isso a opinião de qualquer outra pessoa confronta você. Você tem toda essa dimensão incondicionada em você, mas você se limitou a essa condição condicionada. Então você agora parece uma pessoa que tem 100 milhões de dólares no banco, mas você não sabe. E com isso, toda a sua riqueza, todo o seu poder permanece um potencial oculto. Então esse é o primeiro ponto. Como é que você sabe o que você verdadeiramente pensa sobre você? Observe aquilo que te irrita e que te perturba. Não use isso que te irrita e que te perturba como uma maneira de engrandecer quem você é. Use isso como um parâmetro, um ponto de referência para entender o que você verdadeiramente pensa sobre você. Se qualquer coisa te irrita e te perturba, o que você pensa sobre você? Eu sou um pequeno eu que não consegue obter o que ele precisa para ser feliz. E o segundo ponto é mais importante. Isso nos leva à compreensão da plenitude e da abundância. O segundo ponto, a segunda coisa que você precisa olhar é o seguinte: você precisa, preste atenção, vou fechar os comentários, você precisa
começar a prestar atenção sobre como você pensa que os outros te tratam. Tua mãe, teu pai, teus amigos, teus colegas de trabalho, como eles te tratam. Quem você pensa ser, aquilo que você pensa sobre você, não o que você é. O falso eu, como é que se descobre qual é seu falso eu? Quem você pensa ser está intimamente ligado ao modo como você pensa que os outros te tratam. Muitas vezes, eu já passei muito por isso também, eu achava assim, ninguém me respeita. Ninguém me trata com o respeito que eu mereço. Minha mãe não me respeita, meu pai não me respeita, meu irmão não me respeita, ninguém me respeita, ninguém me trata com respeito, ninguém me dá atenção, ninguém dá bola para mim, ninguém me reconhece em alguma coisa, ninguém me considera. Eu tinha até um dizer para isso, eu dizia, eu sou a quinta roda da carroça. A carroça só tem 4, ela só precisa 4. Eu sou a quinta, a última, só usa quando as outras quebram. Dizia para minha mãe, meu pai, vocês não me dão valor, vocês me tratam como se eu não fosse ninguém. E aí, quando alguém me tratava bem, eu pensava o seguinte, o que essa pessoa quer de mim? Que motivos ocultos ela tem para me agradar? Para que está puxando o saco agora? Será que essa pessoa está querendo alguma coisa? Só pode querer alguma coisa. Daqui a amanhã depois está pedindo alguma coisa. Era assim que eu pensava. Eu nunca via nada de bom vindo do outro. E muitas vezes, muitos de nós são assim. Vivemos reclamando, sempre achando que o outro está aí para sacanear, que o outro quer tirar vantagem de nós. E isso, preste bem atenção, não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Isso tem a ver com o que nós pensamos sobre nós. Faz sentido? Por que isso tem a ver com o que nós pensamos sobre nós? O que nós pensamos é o seguinte. Eu sou um pequeno eu, carente, preciso de atenção, preciso de reconhecimento, preciso de valor. Essas são necessidades, eu preciso disso. E essas necessidades não estão sendo satisfeitas. É isso que a gente pensa, por isso que a gente fica aí que nem um cachorrinho latindo para tudo que aparece na frente achando que isso é um fantasma. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte, preste bem atenção, isso é sobre falso eu, sobre nossa percepção de eu, sobre nossa noção de eu. Esse erro básico da gente se sentir pequeno internamente, e eu estou te dizendo, o que te diz se você se sente pequeno internamente ou não, não é o que você pensa, é essas duas coisas, o modo como você se vê tratado pelo outro e a maneira como, ou as coisas que te perturbam e que te incomodam. Se você sente se você se acha pequeno, esse erro básico de percepção de quem você é cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. A maneira como você se percebe, se você se percebe como uma pessoa sem valor, uma pessoa pequena, uma pessoa carente, isso cria distúrbios em tudo que você faz e principalmente em todos os seus relacionamentos. Por quê? O que existe por detrás disso tudo? Por detrás disso tudo existe o pensamento seguinte. Eu sou um pequeno eu, preciso de muitas coisas e eu não tenho nada para dar. Preste atenção, que isso aqui é a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida.
eu não tenho nada para dar. Porque quando você se sente pequeno, e você reclama muito, e você critica muito, e você só vê problemas, e tudo te irrita, e tudo te perturba, você acha que você não tem nada para dar. Mas mais importante, você acha que o mundo e os outros estão tirando de você aquilo que você precisa. Pensa se você não se sente assim. Eu me senti assim. Meu Deus, eu precisava de tanta coisa. Eu precisava de dinheiro, precisava de fama, precisava de reconhecimento, precisava disso, precisava daquilo. E eu era um pequeno eu. O mundo não estava me dando aquilo que eu precisava. E isso só me empurrava mais para baixo. Por quê? Porque toda a minha realidade se baseava num sentido ilusório de quem eu pensava ser. Escasso, pequeno. Escasso, pequeno. E isso sabotava todas as oportunidades, todas as situações, prejudicava todos os relacionamentos. Eu não tinha como crescer. Eu não tinha como me sobressair. Por isso eu estou chamando a atenção para isso, para você. Não é para você se sentir pequeno, mas é para você descobrir se talvez você não está se sentindo pequeno. E por que isso é importante? Escreva isso, mas escreva isso, passe 2, 3 meses pensando sobre isso. O que eu quero que você entenda em relação a dinheiro, em relação à plenitude, em relação à abundância? Eu quero que você entenda o seguinte. Se o pensamento de falta, seja falta de dinheiro, seja falta de reconhecimento, seja falta de amor, se o sentimento, o pensamento de falta se tornou parte de quem você pensa que é, sempre você vai experimentar falta. Está entendendo? Se o pensamento de falta se tornou parte de quem você pensa que é, você sempre vai experimentar falta. Por quê? Porque em vez de reconhecer o que já há de bom na sua vida, porque todos nós temos coisas boas na nossa vida. Tudo que você reconhece é falta. Ao invés de você perceber o que existe de bom na sua vida, você só vai perceber os problemas. Então, o que eu quero para você mudar a sua realidade, para você mudar a sua vida? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, que a primeira coisa que você precisa compreender, agora o lado oposto, é que detectar, você perceber aquilo que existe de positivo na sua vida é a base de toda abundância. Por isso que é tão importante você eliminar a sua noção de eu. Porque a noção de eu, a base da noção de eu é a escassez, é a falta. Falta o quê? Falta ser verdadeiro. Então, se você quer ter plenitude e abundância na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é detectar, começar a sentir o que existe de positivo na sua vida. Essa é a base, esse é o fundamento. O fato é o seguinte, duro como uma pedrada na cabeça. Mas o fato que você precisa entender é o seguinte, não existe vítima. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, seja o que for que você achar que o mundo está te tirando, na verdade é você que está tirando do mundo. Seja o que for que você pense que o mundo está sugando de você, é você que está sugando do mundo. É você que está tirando isso do mundo. Por quê? Porque você age assim, você pensa assim, porque no fundo
você acredita, isso que eu falei antes, que você é um pequeno eu e que você não tem nada para dar. Que você não tem talento, olha só. Que você não tem inteligência, olha só. Que você não tem capacidade, que você não tem oportunidade, que você não tem amor, que você não tem paz, que você não tem sossego, que ninguém lhe reconhece, que ninguém lhe nota. É isso que você pensa? E aí você não tem nada para dar? E como você não dá nada, você não recebe nada. Você não reconhece nem aquilo que você tem. O primeiro ponto é você reconhecer aquilo que você tem. E como você muda isso? Como se muda isso? Experimente fazer o seguinte por 1 ou 2 semanas. Pense nas coisas que você mais sente falta, que você acha que o mundo está tirando de você. E dê isso para as pessoas. O que te falta? O que o mundo está te negando? Te falta reconhecimento, te falta elogio, te falta preço, te falta ajuda, te falta atenção, te falta dinheiro. O que te falta? Você não tem essas coisas? Haja exatamente como se você tivesse tudo isso. Mas não de uma maneira falsa. Reconheça isso em você. Reconheça isso em você. E uma vez que você reconheceu, encontrou isso dentro de você, comece a dar. Dar para os outros. Ao invés de criticar, dê um elogio sincero. Comece a reconhecer as coisas boas. E você vai perceber que logo que você começar a reconhecer e que você começar a dar, a deixar fluir aquilo que você reconhece dentro de você, isso começar a fluir para o mundo, você vai começar a receber. Então, uma regra que você não pode quebrar, porque ela sempre vai ser fiel a ela mesma, é o seguinte: ninguém pode dar. Não, ninguém pode ganhar aquilo que não dá. Por isso que aquilo que você acha que o mundo não está te dando, é você que não está dando para o mundo. O mundo, ele está num permanente fluxo de interação. E aquilo que você não dá, você não recebe. Pare de dar o ar. Pare de exilar ar. Você não vai poder mais respirar. Entenda o seguinte: o fluxo de saída, aquilo que sai, determina o que entra. O fluxo de saída determina o que entra. Aquilo que se você quer controlar o que você vai ganhar, você nunca vai receber o que você quer. Você vai receber aquilo que você dá. Então, como você controla o que você recebe? Através do que você dá. Então, o teu poder está em dar e não em querer, em receber. Isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Você precisa entender o seguinte: seja o que for que você acredite que o mundo não está lhe concedendo, você já tem. Você já possui. Só que, se você não perceber que você já possui isso, se você não permite, se você não percebe que você já possui isso, você nem vai saber que você tem. E se você não sabe que você tem, você não vai permitir que isso flua através de você. Então, por isso que eu disse lá na primeira ou na segunda aula, que é no conhecer-se quem você verdadeiramente é, que reside a realização de todos os seus sonhos.
Porque quando você conhece quem você verdadeiramente é, você sabe que você é parte do todo. E como parte do todo, você tem acesso ao todo. Como essência, você é pleno e abundante. A escassez é um estado mental. Por isso que os gregos lá diziam, a frase atribuída a Sócrates, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do segredo, a chave do universo e o segredo dos deuses. Então, o que acontece? A menos que você permita que aquilo que exista dentro de você flua para fora de você, você nem mesmo sabe que você tem isso. E isso inclui a abundância. E aí você diz, qual a prova disso? Você é a prova disso. Você é a prova disso. Mas você pode também buscar, por exemplo, essa lei segundo a qual o fluxo de saída determina o fluxo de entrada, de que aquilo que você dá, você recebe, é expressa também por Jesus. Ele foi muito claro, não tem dúvida no que ele disse. Ele disse o seguinte, dai e dar-se-vos-á. Ele não disse, se você tem em abundância de. Ele disse, dai e você vai receber. Se você der, você vai receber. Então, entende? Então, o que eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, a fonte, preste atenção, a fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar por admitir e reconhecer essa abundância em você. E como você faz isso? Comece a reconhecer e admitir a abundância exterior, a abundância do universo, a abundância da natureza. Veja a plenitude da vida a seu redor. O calor do sol sobre a sua pele, a beleza das flores, o sabor suculento de uma fruta, o cantar deslumbrante de um sabiá no final da tarde, no início da manhã. Se você começar a olhar com um novo olhar, você vai ver que a plenitude da vida, a abundância da vida, está presente em cada passo. E se você começar a reconhecer isso, esse reconhecimento vai despertar a abundância interior adormecida. E quando ela desperta em você, tudo que você precisa fazer é permitir que essa abundância flua para fora de você. Você não faz ideia, mas faça o teste amanhã. O simples fato de você cumprimentar e sorrir para um estranho, só isso, sincera, honestamente, já promove uma mudança de energia. Você se torna um semeador. Você se torna um semeador. Então, essas coisas, elas são mais importantes do que ouro. Essas coisas, se você entender isso, se você perceber isso, não se iluda, não diminua a importância dessas coisas. Elas são a própria essência do universo. Você cria a sua realidade. E você cria a sua realidade a partir do modo como você se percebe, como você percebe o mundo, como você percebe a si. E como eu falei ontem à noite, amanhã, terça-feira, sem muita conversa, bem rapidinho no final da nossa aula, que nós temos ainda 7 regras para ver, hoje é a regra 13. Amanhã, no final da aula, eu vou dar uma oportunidade para quem quer aprender a como criar a realidade com consciência. Como você se tornar um criador consciente, ao invés de você criar por omissão.
Porque a maioria, tudo na nossa vida são escolhas. Mas muitas dessas escolhas não parecem escolhas porque elas são feitas de maneira inconsciente. Agora, como é que você cria a sua realidade de uma maneira consciente? Mais ou menos usando um pouco disso que eu expliquei. Desdobra isso que eu expliquei numa mentoria de 8, 10 módulos. Para você, aquilo que Napoleon Hill falou. Alcança riqueza quem se permite a desenvolver um estado de espírito de riqueza. Agora, como é que você desenvolve esse estado de espírito? Para criar o que você quer criar, para você ser uma pessoa, para você ter uma vida sem limites. Porque o que te limita é o medo, é a ansiedade, é a angústia, é a insegurança, todas essas incompreensões da vida é o que te limita. E como é que você elimina isso? Como é que você consegue ser um semeador de abundância para você colher abundância e plenitude na sua vida? É isso que nós vamos fazer. E nós vamos abrir essas inscrições para essa turma amanhã, bem rapidinho, durante 2, 3 horas, e a gente fecha de novo, e no outro dia a gente toca o nosso programa. Nós vamos ter que entregar nessas 20 regras. Eu não vou transformar isso num lançamento, num curso de venda. Mas se o que eu falo aqui faz sentido para você, então amanhã esteja preparado para, assim que terminar a aula, aí pelas 9h30, máximo